Em tempos de redes sociais, comenta, compartilha, as fake news têm ganhado cada vez mais espaço. E esse é o tema de hoje do nosso bate-papo com o diretor da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Comunicação da Universidade do Vale do Paraíba, Celso Meneghetti. Tudo bem, Celso? Tudo bom, Francine? Tudo jóia, e você? Tudo bem, obrigado pelo convite. A gente que agradece aqui a sua presença para a gente falar desse tema que é tão presente hoje na vida de todo mundo, né? E mesmo assim, muita gente ainda compartilha fake news, as notícias falsas, enfim, não checa a fonte, não checa a informação. Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência, né? Você que tem 30 anos nesse mercado, né? Está na área de comunicação há tanto tempo, trabalhou em rádio, diretamente com jornalismo, enfim. Como é que você percebe essa mudança de comportamento, né? Hoje as pessoas consomem informação de uma maneira completamente diferente. Eu vejo assim, né? Eu costumo dividir um pouco esse tipo de fenômeno em algumas faixas, né? Eu acho que as pessoas mais velhas consomem ainda informação no modelo mais tradicional, a grande mídia aberta, a mídia eletrônica tradicional, não é? Alguns até compram o jornal para ler ainda, não é? E é claro que as gerações mais novas, elas têm uma outra pegada, então elas já estão no smartphone, já estão saindo, né? Já não compram mais o jornal, exemplos de jornais que já não são mais impressos, são online apenas. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado para falar agora todo mundo está assim, ou agora todo mundo está assado. Né? A gente tem que tomar um cuidado também para generalizar. Né? É claro que uma boa existe parte... uma tendência. E isso vai acontecer em um momento histórico, isso vai acontecer. Né? Então, assim, o que eu costumo dizer sempre é o seguinte: hoje, por exemplo, essas gerações mais novas, não vou tratar aqui de idade, enfim, né? Porque eu também já consumo também, já não sou da geração tão nova, mas nós somos hoje produtores de conteúdo também. Antigamente, eu ia para a rádio e lia notícia. O cara ouvia do outro lado e a notícia estava dada, né? Ainda que ele ligasse para a rádio, ainda que ele mandasse uma carta para a rádio. Hoje, eu tenho meu site, eu produzo conteúdo, eu falo que eu fui dar uma entrevista para vocês aqui e estou publicando no meu Facebook, todo mundo no meu Instagram, no meu LinkedIn, e aí eu estou produzindo também esse conteúdo, né? Então nós somos produtores e consumidores de conteúdo. Eu vejo um pouco dessa forma, né? O que está acontecendo. Isso, assim, bom, nós vamos conversar um pouco mais. A tendência é exponencialmente isso daí, né? E aí, claro que dentro disso, como eu posso produzir conteúdo, eu posso produzir qualquer coisa. O problema é por que as pessoas ainda consomem isso como verdade. Não digo a maioria, claro, né? O que a gente está falando não dá para generalizar. Mas o fato é que as fake news, as notícias falsas, elas circulam com uma velocidade tão grande, né? Tão alta, que as pessoas mal têm tempo de checar se aquilo é verdade ou não e já estão repassando isso. Né? Reproduzindo. Além de trabalhar em comunicação, eu também sou formado em história. Né? Então, claro, eu vou fazer um resgate assim, bem rápido. Na realidade, a notícia falsa ela sempre existiu. Desde que o mundo é mundo, alguém fala uma notícia falsa. Né? O que ganhou, o que dá assim, uma explosão impressionante no nosso contexto atual, né, o advento das mídias e redes sociais. Isso aí levou uma explosão de velocidade inimaginável num outro momento histórico. Né? E notoriamente, inclusive, que ganhou mais ainda foi recentemente com a campanha norte-americana à presidência. Né? Então, os fake news, né? Aí isso ganhou. Então, na realidade é o seguinte: a mentira, ela existe desde que o mundo é mundo, as pessoas contam mentira. Né? Mas no momento atual, isso ganhou uma proporção em função dessas possibilidades. Eu estou agora falando com você. Se eu quiser colocar agora online aqui no meu Facebook, já está todo mundo sabendo, os meus seguidores vão dizer lá, por exemplo. Então, é impressionante, né? Eu vejo dessa forma, esse modelo, né, que aconteceu. Por que as pessoas fazem isso? Porque nós somos consumidores e produtores de conteúdo, eu estou dizendo. Não se checa mais a informação, porque passou-se a acreditar, ou de maneira maldosa ou não cabe assim a gente ficar julgando, mas é que o que me mandam pelo WhatsApp, o que me mandam pelo Face, aquilo pode ser uma verdade. E eu reproduzo aquilo sem a mínima reflexão sobre isso daí. Pois é. Né? Eu não faço mais uma reflexão, falo, nossa, mas será que essa notícia que colocaram aqui é verdade ou não? Eu não faço mais, eu não vou checar outras fontes, né? Eu simplesmente repito aquilo que alguém me mandou. Eu acho, sim, de uma irresponsabilidade impressionante. Mas, eu estou falando, isso aqui é muito rápido. Né? Então, eu creio que
E nesse trabalho, nesse contexto, eu acho que o papel do jornalista, especificamente, né, é fazer a apuração criteriosa, propagar aquilo dentro dos seus padrões de éticas, valores, né, e o que é verdade, né, o que interessa ao cidadão. Então, aí, no caso, é o papel do jornalista, né? Como todos hoje são produtores de conteúdo, fica difícil até você controlar e conscientizar as pessoas sobre isso. O jornalista, ele tem que fazer isso, e eu acho que boa parte, de fato, faz, né? A gente não tem como, a gente não tem dados aqui, estatísticas, nem nada disso, mas acho que boa parte dos jornalistas hoje acaba checando, de fato, a informação antes de reproduzir, né? Não tem essa inocência, digamos assim, de acreditar em tudo que chega pra gente. Agora, quem que produz a notícia falsa hoje, né? O que a gente tem de informação nesse sentido? A própria mídia produz notícia falsa, interesses econômicos, partidários, a gente estava falando da eleição dos Estados Unidos, né? Enfim. Assim, eu acho que a gente conseguir apontar e separar os grupos é muito difícil fazer, né? Outra coisa, eu acho que isso tende a aumentar, né? Não vai parar, isso só vai aumentar. Agora, quem produz, né? Assim, o que você falou, todo mundo produz, né? Os interesses, né? Você pode ter, assim, uma coisa também assim, fake news não é só notícia falsa, não é só mentira, né? Você pode ampliar um pouco o leque, eu posso propagar coisas que me interessam, que não são necessariamente mentiras, mas são coisas que me interessam. Eu posso pegar, sei lá, eu pego um candidato e propago só o que há de ruim da parte dele, certo, né? Ou o que há só de bom da parte dele, né? Isso, de certa forma, eu estou desequilibrando esse processo, né, de equilíbrio da notícia, aquela questão, né, da imparcialidade, aquela história toda. Então, na realidade, é o seguinte, quem é que produz a notícia? Eu vou falar para você que acho que, assim, é ninguém e é todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, você tem aqueles grupos que são contratados, né? A gente vê algumas coisas dos jornais, grupos especializados em fazer isso daí, né, em impulsionar esse tipo de coisa. Então, existem grupos prontos para isso daí. Às vezes, pessoas que não têm essa noção, aí vão falar, alguém mandou para mim aqui, eu estou mandando, né? Eu estou mandando. Como eu falei, outros são mais orquestrados, né? E também, até mesmo grandes grupos midiáticos, né? Eles podem não mentir, propriamente dito, mas podem falar, puxa, eu não quero falar isso, eu quero falar outra coisa, né? E aí, quem não concorda com aquela visão, fala, não, isso é mentira. Aí eu digo que é fake news, mas eu digo que não é fake news, eu digo que é mentira, mas o outro diz que não é mentira, e fica nessa discussão. Pois é, de repente até uma estratégia essa de você colocar que normalmente a notícia falsa, ela não tem tudo de falso. De repente tem alguma verdade ali, e aí no meio disso você tem ou uma interpretação que é falsa, ou elementos que são falsos ali. Tem isso também, eu acho que né? Tem. Eu acho que tem notícia falsa e falsa, mentira, mentira mesmo, né? Tem coisa que é mentira, pronto, ponto final. E tem coisa que é o seguinte, eu vou jogar. Não é mentira, mas é potencializar de alguma forma, e quem eu atingi, legal, e quem eu não atingiu, né? Então, assim, eu acho que acontece tudo isso daí, né? Eu acho que e aí você está num mar de lama, porque você tem... Como é que a gente filtra isso? Essa é uma questão. Como é que se filtra isso daí? E aí, assim, se filtra como? Filtra com educação, com eu ter a capacidade de ler um texto e achar que aquilo tem várias verdades ali dentro, não é? Tem vários... Eu posso observar um texto, fazer uma análise de conteúdo, fazer uma análise de discurso e falar, puxa, mas isso aqui me parece que não é dessa forma. Mas nós estamos falando do cidadão comum. Pois é. Né? Se a pessoa não tem nenhum tipo de referência, né? Não tem embasamento, e aí as pessoas não conseguem interpretar aquilo. Não conseguem, então elas se reproduzem, né? Agora, hoje, por exemplo, a gente, quando vai pesquisar sobre fake news, a gente entra, de repente, no Google, enfim, e eles colocam que a imprensa marrom que é responsável pela reprodução dessas notícias falsas. Tem imprensa chapa branca e imprensa marrom, né? Então, Jesus, né? Para quem não sabe, imprensa marrom, assim, só para a gente deixar bem claro, né? Nem todo mundo sabe, imprensa marrom é aquela parte do jornalismo, da imprensa, mais sensacionalista, né? Isso, só para a gente deixar claro. E a chapa branca é a chapa... E a chapa branca é aquela que, de repente, está a favor de quem está no poder, enfim, quem está na situação. Então, e aí você acredita que é só
a imprensa marrom, os sensacionalistas que reproduzem? Posso falar uma coisa e ainda alguém vai me criticar muito, mas eu acho que não tem ninguém inocente nessa história toda, né? Cara, eu acho assim, tem jogos de interesses que a gente desconhece, né? Quem é imprensa marrom não se auto-intitula imprensa marrom. Quem é chapa branca não se auto-intitula chapa branca, né? Eu digo que o outro é marrom, ou o outro é branco, mas ninguém fala assim, eu sou, né, chapa tal. Então, assim, não tem ninguém bonzinho nesse sentido, né? Mas eu acho que não é só a imprensa marrom. Se a gente conseguisse estabelecer, essa aqui é a imprensa marrom, ok. Eu acho que não. Eu acho que a gente nem sabe o que é isso e o que não é isso, e acaba reproduzindo coisas e vai embora. Eu acho que tem, como eu estava falando antes, tem grupos que falam assim, olha, vamos fazer tal coisa, assim, sei lá, em época de campanha de eleições, né? Você contrata e fala assim, olha, eu quero fazer X coisa, impulsionar X coisas na rede e vamos ver o que acontece. Aí tudo bem, está orquestrado certas coisas, né? E se vai. Mas quem pega lá, aquele cara já reproduz, ele não fez ele não faz parte daquele grupo que fez a primeira impulso, mas ele já está reproduzindo. Entre o amigo, a gente no WhatsApp, manda meu grupo da família, grupo dos amigos, grupo do boteco, grupo não sei o quê, e assim vai ganhando feito onda, né? Então, assim, cara, é muito difícil você saber. O culpado é X pessoa, X grupos. Não né? é todo mundo e também então, antigamente, não é um grupo... antigamente a gente sabia quem era o mal, quem era o bom. Hoje não, cara. Hoje tá tudo misturado, né? E essa é claro que é uma preocupação, inclusive das redes sociais, né? O WhatsApp recentemente aí lançou uma nova ferramenta para você identificar se aquela mensagem foi encaminhada, se você que produziu isso, né? Quer dizer, é uma ferramenta importante para a gente também avaliar se, peraí, alguém já encaminhou de uma outra pessoa. Será que de fato é verdade, né? Então, também tem que o próprio grupo, né, dessa mídia aí, ele falou assim, nós também precisamos nos resguardar, de repente, legalmente, né? Claro, de que aquilo, né, não partiu da gente. Então, agora você tem lá as ferramentas, foi encaminhado para o fulano de tal. Porque também nós temos que nos cercar, né? A internet é um território meio de ninguém ainda, os marcos regulatórios no Brasil, principalmente, não estão definidos, né? Muita discussão. Então, tem que tomar um cuidado. Mas são formas, né? Porque você esbarra também na questão da liberdade de expressão, né? Em nome da liberdade faz-se tudo e ok, né? E a liberdade de expressão precisa. Mas a liberdade de expressão é uma coisa, você mentir, reproduzir informação falsa já é outra coisa. A gente tem que tomar um cuidado nesse discurso, porque pode ser que tenha gente que queira controlar. Então eu forço uma situação onde a pauta do controle da mídia ela entra em vigor. E aí eu quero controlar. E aí surgem bilhões de ideias mirabolantes para controlar a mídia socialmente. E tem gente que... aí isso ganha força, né? Porque, afinal de contas, olha, se está fazendo mal, vamos controlar. E aí pega-se E aí você controla do bem e também você controla o seguinte, não pode mais falar mal. E aí você sai de um controle, entre aspas, social, para uma ditadura em cima da mídia. Uma censura de fato. Uma censura de fato. Né? Então você tem que tomar um cuidado com isso daí, com esses discursos embutidos, né? Essa leitura tem que ser feita, né? É mais profunda, né? Perfeito. Agora, nesse período especificamente, né? No período eleitoral, é preciso tomar ainda mais cuidado com essas notícias, né? Você acredita que hoje é mais fácil um candidato espalhar, claro, uma informação do interesse dele do que antigamente, né, Celso? Muito mais fácil. Eu acho que assim, a palavra fácil, eu acho que também era fácil antes, tá? O cara falava, vai falar. Eu acho que assim, eu estou entendendo, eu acho que é muito mais rápido. Muito mais rápido. Eu fiz agora, em menos de 30 segundos, ela já está sendo divulgada, ela já está caindo nas redes, nas mídias, e ela já está sendo impulsionada. Então é muito rápido. Nesse sentido, sim, eu concordo com você. Hoje é muito mais. Mas mentir, sempre mentiram. Elas mentem muito mesmo, né? Mas, isso ninguém tem dúvida. Ninguém tem dúvida. Mas assim, e como eu falei, desde que o mundo é mundo, desde as actas de Unas, os romanos, ali, Idade Média, né? Os navegantes que chegavam aqui, mentiam, desmentiam, enfim. A mentira sempre existe. O que existe hoje é o seguinte, é violentamente impressionante a velocidade com que isso ganha. Se você... Estamos aqui, eu falo uma bobagem, né? Além das que eu já falei, mas uma bobagem que alguém se fica ofendido. Amanhã,
a rádio vai receber dezenas, centenas e milhares de e-mails, telefonemas, falando, poxa, Francine, vocês falaram bobagem, não sei o quê. O volume é impressionante. E isso acaba permanecendo, né? Sim, porque o problema é esse, né? Ficou. Ele fica eternamente, porque com a velocidade de compartilhamentos também fica muito difícil controlar, né? É incontrolável. É incontrolável esse processo. Uma vez na rede... Uma vez na rede, e aí, em alguns casos, você tem que ficar correndo atrás de desmentir aquilo que você nem falou. Então, na verdade, você acredita que o papel, de fato, ou a responsabilidade estaria, de fato, na educação, né? Da gente poder formar um cidadão de forma diferente, para que ele possa fazer essa leitura? Cara, assim, eu estou falando no mundo ideal, né? Sim, no claro. mundo poliana, né? Isso seria lindo. É claro que a gente vê países também, né, com alto índice de educação da população, e também acontece, né? Assim, você precisa da educação, evidentemente, por N motivos, né? Ela precisa estar ali. Você precisa ter um marco regulatório de repente. Você precisa, se você, a partir do momento que você constatou que determinado grupo, determinada pessoa fez tal coisa, ela precisa ser punida. Né? Você não pode ter uma punição proporcional. Claro, nada lógico. Ninguém está falando paredão, nada disso. Né? Então, assim, você precisa fazer isso, né? Dessas coisas. Então, é um conjunto, não tem uma ação que vai acabar. E como eu disse, eu não acredito que acabe. Não vai acabar. Só vai aumentar. Eu acho que aí, quem está envolvido, não envolvido, quem está nesse jogo, então assim, os grupos de mídia, sejam grandes, sejam pequenos, eu acho que eles têm a responsabilidade não de controlar isso, não é isso, é de fazer o seu papel bem feito. Né? De ser aquele grupo onde as pessoas que olharam uma notícia e falaram, nossa, será? Deixa eu entrar na rádio tal. Deixa eu entrar no site da empresa. Ser uma referência. Ser uma referência. Ali essa pessoa vai lá, vai olhar e fala, não, opa, peraí. Você acha que a grande imprensa hoje não é mais referência? Não, eu acho que ela é. Ela está desacreditada? Não, assim... Então, de repente alguém falou que a grande imprensa está do lado de X ou de Y, e aí eu não acredito em quem está no X porque eu sou de Y. E o contrário. Então criou o seguinte, todo mundo virou mentiroso na história toda. Entendi. Mas eu acho que as pessoas estão fazendo um trabalho sério. Existem grupos que estão fazendo trabalho sério. Claro. Mas eu acho que assim, ela tem que continuar fazendo, porque ela vai ter que ser, ela vai ter que ser essa referência. Ela não pode ser a única, se achar a única referência da verdade, vamos dizer assim. Mas ela vai ter que manter a linha dela. E as pessoas, né, que tiverem 10 segundos de pensar, de parar, falar, opa, deixa eu checar. Pego lá 4, 5 referências, que eu acho que, né, seja de cunho mais esquerdo ou direito, enfim, né, entra lá e checa. Vê se aquela notícia que você recebeu está lá. Se ela estiver, você leia direito, leia num, leia em outro, leia em 3, para você poder ter várias visões. Se não tiver, alguma coisa está acontecendo, porque eu estava até falando aqui em off com o pessoal aqui, e assim, eu recebi uma notícia, né, uma fake news, né, eu entrei no link, né, e era um jornal muito bem feito, né, porque a fake news não é feia, né, a notícia que recebe não é mal feita, não, é um negócio profissional. Né? Você olha, de fato, você acreditar, com cara de jornal, com de site bonitinho, tudo. Cara, aí eu fui numas três referências que eu trabalho. Eu trabalho geralmente com 5, geralmente. Aí eu olhei, não tinha nada em relação àquilo. Eu falei, ok, deletei. Não é verdade. Não é verdade. Não repassei. Aí não repassei. Se fosse verdade, talvez, né? Talvez. Também, aí você repassa, mesmo que você... assim, os nossos grupos, né? Tem pessoas de mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro. Aí você passa uma coisa, mesmo que seja verdade, eu sou da linha tal. Aí o cara já critica você. Então, esse lance de bandeira também, eu sei que até fugindo, mas ainda dentro dessa linha... Fugindo um pouquinho da questão do fake news, mas ainda dentro dessa linha, hoje as pessoas têm essa necessidade de se rotularem, né, e rotular o outro. Isso também, você acredita que tem alguma relação com as redes sociais? De você se sentir parte de algum grupo e você querer se manifestar de alguma maneira e, para isso, você se alia e rotula o outro de alguma maneira? Eu acho que isso acontece. Né? Acho que isso acontece. Eu estou naquela fase que eu falo assim, eu já pulei dessa fase do jogo. Né? Para mim, já não quero saber se é esquerda, se é direita, se é centro, se é de cima, se é de baixo. Eu já pulei dessa fase do jogo, eu quero saber se a gente vive bem, num país decente, né? Onde eu posso trabalhar, ganhar meu dinheiro e fazer aquilo que eu bem entender e isso daí. Mas eu acho que isso que você está falando acontece realmente. As pessoas precisam elas têm uma necessidade, não sei por que algumas pessoas se posicionarem contra ou a favor, e às vezes nem
nem leu. E, né? exatamente, aí entra a fake news, né? Nem leu, às vezes falou assim, fulano de tal fez tal coisa, aí já entrou outro absurdo, como ele pode fazer isso? Mas a pessoa nem foi ver o contexto do que, vamos supor que seja uma verdade, né? O contexto que foi feito, né? Porque tira do contexto e aí, a partir daí já ganha uma outra dimensão. Então, sei lá, as pessoas sempre, talvez desejam fazer isso, mas hoje com as redes sociais, com tudo aqui, fica muito mais fácil. E nós nos tornamos feras, né, atrás dessas máquinas, Não, né? e aí a gente fala qualquer coisa né? E acha que é aquilo, terra de ninguém, né? Não existe crime, não existe nada. Eu posso falar o que eu quiser, eu posso ofender, eu posso cometer um crime, porque crimes são cometidos, né? Inclusive com o compartilhamento dessas informações falsas, né? Tá joia. Celso, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui, por esse bate-papo. Eu acho que um recado importante que você poderia passar, até principalmente nesse período eleitoral, que é um período em que a gente precisa estar atento, é de fato checar a informação, né, Celso? Eu acho sim. Bom, eu agradeço a você pelo convite, de reencontrar novamente, isso é muito legal. Eu acho que assim, o fundamental é isso, né? Eu recebi uma notícia, espera ali 30 segundos, um minutinho, checa aí umas 4, 5 grupos, né, de jornais online, seja lá, até o próprio Google, dá uma googada lá e vê, escolhe lá eu não sei se a gente pode falar os nomes aqui, não sei, né, enfim, né, pega lá um UOL, né, uma Folha, um Estadão, um G1, alguma coisa assim, para você ver e ver se nesses locais essa notícia está desse jeito, né, com esse conteúdo pelo menos, né, e você checa para ver se isso está. Se não estiver, o que você recebeu é alguma coisa que não é uma notícia verdadeira, né? Então não vale a pena. Não vale a pena. Espere um pouco, né? Para depois você tomar uma decisão. Checar é o remédio mais imediato. Eu acho que é o único remédio que tem. Viu? Bacana. Muito obrigada, Celso. Até a próxima. Até a próxima.